Olá, pessoal. Acho que estamos começando aqui nosso primeiro webinário aqui da BeHub, né? O nosso papo de empreendedor. E estamos aqui com algumas, né? Duas grandes feras aí do ecossistema de empreendedorismo no Brasil, né? O Felipe Manzano, que é sócio da Actas VC, empreendedor serial, também CFO da Medway. E também o Andrei Goffeto, que é o líder de startups do Cubo, tendo passado também pelo iFood, G4, ele também é professor do Bee Academy, da PUC e Rio Grande do Sul, e também investidor anjo. A gente aqui vai esperar alguns minutinhos para a gente começar, de fato, esse papo, mas, enquanto isso, a gente vai aquecendo aqui os motores para a gente aguardar aqui, chegada, né, de mais pessoas para o nosso papo. Queria aproveitar também para agradecer a Dives, que é patrocinadora desse nosso papo de empreendedor. Dives, que é um unicórnio latino-americano, né? Eles que trazem soluções de cartão corporativo, venture debt, né? Esse produto de capital de giro e extensão, né, da chamada pista, né, do runway aí para os empreendedores. Então, a gente tem a honra de tê-los aqui como patrocinadores aqui desse bate-papo e trazendo essa solução aí que pode ser muito interessante aí também para os empreendedores que querem aí ter aí uma alternativa de capital de giro para extensão da pista, né, o chamado runway aí, do tempo de operação das suas empresas. Bom, que vocês têm achado aí, Filipão e André, aí desse cenário? O que vocês têm visto aí para a gente aquecer aí desse cenário aí de correção dos mercados? O que vocês podem aí dar de para instigar aí o papo que a gente vai começar daqui a pouco? De spoiler. Eu acho que deixa eu começar aqui, depois eu quero ouvir o Andrei também. O que a gente tem. Bom, primeiro, obrigado, Jorge. Prazer estar aqui e honra estar no primeiro webinar da BeHub, junto com o Andrei também. Estou bem animado e honrado pelo convite. A gente, enfim, como você falou, eu sou investidor responsável por Equitas VC, mas durante bastante tempo fui CFO de startups, ainda sou de uma scale-up, né, a Medway, e o que a gente tem visto é um foco bem maior em disciplina, assim, acho que uma volta à questão de fundamento, uma preocupação com unit economics, com margem de contribuição, uma preocupação de você não só ter crescimento, mas ter um pouco mais de foco e olho nos custos e despesas, que eu acho que a gente vai explorar aqui durante o papo hoje aqui. Boa. E você, Andrei? Boa. Não, primeiro, super obrigado pelo convite, Jorge. O Jorge apresentou a gente como fera, mas ele que é fera aqui, né, seu Felipe? Mas super bacana aí também estar com o Felipe aqui. Aqui do Cubo, né, acho que assim como no Brasil, sei lá, 90% das startups estão no early stage, né, e estão recebendo term sheet, estão continuando as rodadas. Acho que alguns comportamentos mudaram, sim. Antes a gente via, né, muita gente fazendo as captações pelo que o mercado estava disposto a pagar, e acho que pelo menos agora o pessoal tem colocado um teto da captação muito baseado no markup, nos múltiplos do que os negócios têm de receita. Claro que quando o empreendedor já é serial, né, tipo o caso do Jorge, consegue captar no PPT fácil, mas são poucos casos, né? Mas para a maioria que está começando, você vai ter que fazer a captação, acho que de uma forma muito mais com parcimônia, né, e com base no que o negócio está construindo e no que ele tem. E outra coisa que eu tenho percebido um pouco na linha do que o Felipe falou também é que antes eu via o pessoal se projetando para captar a cada 18 meses. Parecia que era meu feeling médio. Hoje eu já vejo empreendedor fazendo plano aqui para 3 anos, por exemplo, para captar a próxima,
Então, é legal ver essa esticada, porque aí os negócios vão ter que passar a ser mais eficientes e resilientes, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, como que as startups podem ser mais resiliente, né? Eu não gosto muito das nomenclaturas que a galera cria de camelo, unicórnio, nem fico falando muito isso, porque no dia a dia a gente não vive esse folclore, né? É bem diferente. É mais às vezes sensacionalismo da imprensa, da mídia que vem falando, acabou, morreu a nova economia, acabou a farra das startups. Mas, assim, demissão sempre aconteceu, né, em todas as indústrias, todos os setores. E as demissões que estão rolando é um pessoal que está muito no growth stage, né, muito distante do patamar de 99% das outras startups, né, iFood, Quinto Andar, Loft, essa galera que cortou está num estágio bem acima, né. O do Early, o pessoal continua procurando vaga, todo dia me pergunta que indicação de talentos aqui no Cubo. É legal que os layoffs estão rolando e tem gente que divulga nos grupos de startup a base de candidatos antes de sair para o mercado que teve o layoff. Eu acho isso bizarro, né? É ruim assim para os talentos que foram cortados, mas a longo prazo eu vejo como positivo para o ecossistema, porque são profissionais muito bem preparados que saem, que ou vão chegar numa startup para já fazer a diferença, ou vão criar os seus próprios negócios, né? Esses profissionais que estão sendo cortados, né? A longo prazo no ecossistema vai ter um efeito super positivo. Mas acho que vai ser super legal aqui a troca, a gente trocar figurinhas e explorar esse papo aí com a opinião de vocês também, que estão aí nas trincheiras batalhando com isso diariamente também. Boa, boa. Bom, pessoal, a gente deu esse spoilerzinho aqui, começamos esse bate-papo, mas vamos começar aí, dar início aos trabalhos aí do nosso primeiro Papo de Empreendedor, que é essa série de webinários aí da BeHub, voltado sobretudo para a gente conversar, né, ter esse bate-papo aberto, uma conversa aí espontânea aí entre pessoas, né, feras aí de mercado, como Andrei e Felipe, e a gente começar um pouco desse novo cenário, né? A gente teve aí 13 anos de bonança, né? Tivemos aí com o mercado aí com juros baixos, especialmente no ano que vem, no ano passado, né? 2021 foi um ano recorde aí para o ecossistema de empreendedorismo, estava muito mais tranquilo da gente captar, e isso muito também em razão desse contexto, né, em que o dinheiro era barato, o dinheiro estava disponível, tinha muito fundo de venture capital com dry powder, e como o André bem colocou, tinha alguns empreendedores aí captando aí verdadeiramente no PowerPoint, conseguindo aí quantias aí muito interessantes, mas a gente começou, né, 2022 num outro contexto, né? A gente teve aí, né, a eclosão, né, da guerra da Ucrânia, né, que reforçou ainda mais, né, esse contexto aí inflacionário, e aí repercutiu, né? A gente vê primeiro aqui o nosso Banco Central aqui no Brasil subindo a Selic, seguido aí depois pelo Fed, causando, né, esse impacto aí de retração, potencial retração econômica, né, de recessão, e que, né, na minha opinião, isso acabou causando esse trigger aí de correção nos valuations, né, começando ali nas big techs, mas na verdade quando você olha a bolsa americana ali na média, né, teve uma correção de valuation aí da ordem de 68%, né, no valuation das empresas de tecnologia listadas, né, e isso naturalmente foi causando, né, esse trickling down, né, isso foi levando, né, para a correção do late stage, aí depois ali para o mid stage, né, growth stage, e agora já, claro, já também no Series A. Na minha opinião, eu acho que ainda vai chegar aí no seed e no early, porque, né, essa correção dos múltiplos, essa correção do valuation, naturalmente que ela vai indo para o ecossistema como um todo e leva preocupação, né, não só para os investidores que investiram nesses valuations, mas também para nós, empreendedores, que estamos aqui à frente do nosso negócio. Dito isso, a ideia aqui do papo é para dizer, não precisa de pânico, mas é preciso sim parar, refletir, né, e pensar, né, em efetivamente construir um negócio para o longo prazo com os fundamentos corretos. Então, disciplina, né, e esse ajuste é o que eu acho que talvez seja a nova toada, né? E aí, voltando aqui para uma apresentação
novamente, né, essas duas feras que eu aproveito para agradecer, Felipe e Andrei, né? Felipe, tenho a honra de ser nosso investidor aqui e está conosco aqui no nosso board também. Ele que é um empreendedor serial, um dos maiores expoentes aqui dessa parte de finanças de startups. Ele foi empreendedor serial e CFO de algumas das startups que tiveram mais sucesso aqui no nosso cenário empreendedor. Hoje ele é sócio do Ectos VC, que é um das maiores gestoras que a gente tem, e tem feito cada vez mais investimentos em startups líderes de mercado, e também como CFO ali da Medway, que é uma das scale-ups mais relevantes do nosso mercado de health techs. Felipe, obrigado demais por você estar aqui com a gente nesse nosso primeiro papo de empreendedor. Eu que agradeço, Jorge, pelas palavras aí, pela apresentação. A honra é nossa, tanto de estar aqui hoje no primeiro webinário, quanto de ser investidor e participar do conselho de BeHub, de poder tentar ajudar aqui um pouco para o ecossistema. De fato, como o André mencionou, mudou muito o cenário, como você mencionou, a pressão inflacionária, juros norte-americano, brasileiro subindo, guerra na Ucrânia, tem eleição no Brasil também. Então, tem várias coisas que estão acontecendo meio que tempestade perfeita. E estou animado para a gente conversar aqui hoje sobre como é que isso impacta quem está nas trincheiras aí, como o Andrei mencionou. Boa. Temos aqui também o Andrei Golfeto, que é o líder de startups do Cubo, né, que é o principal ecossistema de startups e tecnologia aqui no Brasil, né? E antes disso, ele também trabalhou na Ace, no iFood, sempre com papel de liderança nessa parte de inovação, startups, e também ele atua como professor, né, na Bee Academy, PUC Rio Grande do Sul, e também como investidor anjo, né? Então, Andrei, super obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro papo de empreendedor. Boa, não, show de bola. Eu que agradeço o convite, já acompanho o Jorge faz um tempinho aí. Primeira vez que eu já conheci o Jorge, eu já admirava. Aí, de lá para cá, já trocou, assim, de construir uns 2, 3 outros negócios, né? Chegou na BeHub e coincidimos aí de estar trabalhando próximo aí por meio do Cubo também. Então, super legal acompanhando. Espero que a gente consiga trocar bastante figurinha aqui e principalmente mostrar a importância para as startups jogarem o jogo do longo prazo, né? Eu vejo que tem muita corporação aqui no Cubo, né? Não tem como a gente fugir disso, porque a gente tem umas 50 grandes empresas, né? Que são os mantenedores do Cubo. E uma categoria nova de investidores que surgiu para startups, hoje eu acho que ela já representa 1/4 ou 1/5, que são as corporates, né? Por meio dos corporate venture capital. É a coisa que mais dá pau, assim, porque a corporação às vezes quer resultado muito a curto prazo, no quarter, e um VC, ele foca muito no jogo de 10 anos, assim, a longo prazo, na criação de valor da startup, né? E eu estava até tomando um café aqui com o founder do Cubo, que acabou de fazer um pré-seed bem top, já é serial também, e conseguiu levantar 2 milhões com quase nada. E aí a gente estava fazendo um plano para ele levantar um seed bacana para 2 anos, né? E aí ele falou, mas pô, tem que esperar 2 anos? Aí eu falei, não, vamos pegar aqui 10, 15 fundos target, você vai pedir uma mentoria para eles no LinkedIn e fala assim, ó, o que eu preciso fazer para em 2 anos captar dinheiro com você? Para o cara já te conhecer, porque esse relacionamento que faz diferença, né, no longo prazo do investimento. E ele já ficou super, puta, mais 2 anos eu não consigo esperar, o que eu tenho que fazer para captar em 6 meses ou um ano, né? Então, acho que tem muita gente ainda que está focada ali na sprint, mas, assim, startup, vocês têm muito mais experiência que eu, maratona, assim, né? Você tem que olhar no longo prazo e se preparar para isso também, né? E tem muita gente que se desespera no curto prazo, no imediatismo, vê essas notícias de captação rolando, agora diminuiu um pouco, e já fica meio que assim, putz, não vou conseguir chegar lá, mas é muito massa fazer um negócio eficiente, robusto, né? Do que ficar nessa visão só do curto prazo, né? Total, Andrei, concordo totalmente. Bom, pessoal, eu sou o Jorge, né? Sou fundador e CEO da BeHub. A nossa empresa, ela atua como essa parte de back office, né? A gente tem esse modelo de gestão por assinatura. A gente faz toda essa parte de contas a pagar, contas a receber, a parte contábil, e a gente dá visibilidade financeira, né? Visibilidade sobre a sua saúde financeira através de um KPIs dashboard que tem ali
as principais métricas financeiras. By the way, considerando esse contexto que a gente está vivendo hoje, em breve a gente vai disponibilizar o nosso Hub do Empreendedor, que tem todas essas informações, essa espécie de guia bolso das empresas, de forma gratuita para ser a nossa contribuição para o cenário atual do ecossistema de empreendedorismo. Então, fiquem atentos que vocês vão ter novidades aí nos próximos dias. Bom, pessoal, para a gente começar aqui, Andrei, já que você colocou esse contexto no início do bate-papo, né, de que maneira você acha que, né, a crise econômica mundial tem refletido, né, nessas notícias que a gente tem ouvido aí, de layoffs, né, de demissões nas startups de mais late stage, e como que você acha que isso pode ser interessante aí, né, para quem está começando, para as startups mais do early stage aí? Boa. Vou responder bem rapidinho, deixar o Felipe, porque é bom ter mais experiência para essas perguntas mais macroeconômicas, são ciclos longos, né? E às vezes eu falo que eu tinha que ser especialista aqui em micro, assim, economia, que é muito contato do dia a dia que eu vou pegando e vendo, né? Mas basicamente dos layoffs, teve um webinar que eu fiz que foi muito engraçado. A gente pegou os unicórnios e fez uma escala de 0 a 10 a chance de ter layoff ou não, e foi discutindo, foi super engraçado. E muitos dos layoffs rolam porque a empresa não conseguiu fazer a próxima rodada, né? E teve que se preservar, e como para manter a empresa, teve que cortar, não teve muito escapatória, porque era uma estratégia de crescimento meio que inorgânica, assim, que é bem comum, né, da indústria, do playbook, assim, do blitzscaling. Acho que não tem nada de errado, tem gente que vê com maus olhos, né? Mas a maioria desses negócios estão gerando a disrupção, assim, do mercado, né? Então, você precisa ter esse capital por trás. Eu acho que os VCs são super responsáveis por essas transformações tecnológicas que a gente está tendo, né? Apple, Google, Facebook, tudo é VC-backed, né? Tipo, foram financiadas por capital de risco. Então, eu acho que assim, você agora tem que bolar a sua estratégia de crescimento de uma maneira que ela seja perene, sustentável, e não só dependendo da próxima rodada também, né? E aí eu acho que tem lugares que você pode focar mais a sua startup, né? Então, tipo, da B-Hub, assim, eu vejo que é o tipo o mundo perfeito, porque tem muito founder que ele se mata na própria... aquela frase comum, né, de algum investidor famoso, que os negócios morrem por suicídio e não homicídio, né? Eles se afogam. Às vezes a galera terceiriza as coisas erradas, né? Tipo, um processo seletivo, terceiriza um time de produto, de tech. Tem coisas que não geram tanto valor agregado para a empresa, que você poderia fazer de uma forma mais inteligente para economizar, mas o pessoal foca. O tempo do founder é muito escasso, né? Ou tá que está contratando gente, ou levantando dinheiro, ou fazendo as grandes vendas, parcerias, né? E às vezes o pessoal se perde ali nas coisas internas. Eu vejo aqui dos founders, às vezes o meu papel é muito mais ajudar ele a dizer não para algumas coisas e focar nessas coisas que importam, que é isso que vai levar ele para o próximo nível, montando um negócio perene, né? Mas essa pergunta do impacto vou deixar com o Felipe, que, meu, já está no mercado financeiro, você for um baita tempo e vai dar esse contexto igual você deu, muito melhor do que eu, né? Ô, Felipe, se você me permitir, eu só acredito piamente nisso. Esse é o propósito da nossa empresa, né? O empreendedor foca no negócio dele, no core, e delega o resto, né? Especialmente essa parte de back-office, administrativo e financeiro, para a gente que vai economizar um bom dinheirinho aí. Não, eu ia pegar esse gancho, porque durante algum tempo, eu ajudei algumas startups como CFO em tempo parcial, o Jorge sabe, e é muito raro você ter essa expertise dentro de casa, né? E aí eu acho que vale a pena, como o Jorge falou, conhecer, conferir, porque você poder, como o Andrei falou, o tempo do founder ele é muito escasso, é muito precioso. Poder focar nas coisas que vão gerar mais valor, sem deixar a retaguarda descoberta, né? A parte de finanças, recomendo fortemente. Eu sei que eu sou suspeito, que eu sou investidor, eu sou do conselho, mas recomendo fortemente os empreendedores conhecerem B-Hub, porque resolve um problema que muitas vezes você só vê lá na frente, quando você já está maior, e é muito mais difícil de corrigir. Voltando à pergunta, eu acredito que tem uma questão matemática da coisa, né? Você tem basicamente o incremento de juros, o incremento de inflação, os bancos centrais combatem isso com o incremento de juros. O incremento de juros ele faz com que a taxa de desconto
dos fluxos de caixa de empresas bem maduras, que já estão na bolsa, quando se aumenta a taxa de desconto, o valor presente ele diminui. Então, o valuation dessas empresas que são de tecnologia, geralmente o fluxo de caixa está lá na frente, né? Mesmo as empresas listadas em bolsa, é o que a gente chama de ativos de duration longo, né? Uma startup é um ativo de duration longo, porque você vai queimar caixa ao longo dos primeiros anos para poder crescer, e lá na frente você vai ter, tudo dando certo, fluxos de caixa relevante. Para esse tipo de ativo, uma mudança da taxa de juros, que é proporcional a uma mudança da taxa de desconto, quando você desconta o valor, como está mais longe o fluxo de caixa, ele sofre mais. Então, o que acontece é meio matemático, que começa com as empresas listadas em bolsa, em que você tem um valuation diário ali, toda vez que o mercado está aberto, e como o Jorge mencionou, vai trickling down, vai caindo, vai refletindo em startups, primeiras mais maduras. A gente já teve algumas notícias de down rounds, né? Algumas fintechs, saiu notícia de Klarna recentemente, com round bem abaixo da última rodada, e isso vai naturalmente derivando. Do ponto de vista da questão de layoff, eu acho que tem um pouco a ver com a expectativa futura, né? É muito comum. Eu fui cofundador de uma empresa que levantou dinheiro de VC em 2011, que era um outro cenário, numa outra época, mas um cenário parecido, e a gente levantou com a Tiger, que era um fundo americano, né, que era um e-commerce chamado Beleza na Web. Então, lá atrás, quando a gente levantou, a gente também saiu contratando e para o empreendedor que vive na restrição de dinheiro, chega um cheque grande, é muito difícil você segurar você fala, agora que eu vim até aqui, com esse dinheiro eu vou voar. Mas, infelizmente, nem sempre acontece assim, porque você tem, né, a dificuldade de contratar, de escalar, treinar essas pessoas, onboardar o time, a questão da cultura. Então, tem isso, e você também faz isso pensando que o mercado vai continuar te dando pista caso você cresça. Acho que a mensagem agora a barra está mais alta mesmo, do ponto de vista de não só olhar crescimento de receita, a parte de fundamento, ela está sendo mais levada em conta. Parte de folha geralmente pesa bastante, e aí naturalmente começa a acontecer esse tipo de ajuste. E acho que, como o Andrei falou, demissões acontecem com o tempo todo, né? Que agora está tendo bastante mídia em cima disso, alguns cortes acontecendo um pouco maiores, mas eu acho que, do ponto de vista do empreendedor, vale a pena sempre ter um plano A e plano B para não se colocar numa situação de, é tudo ou nada, assim, sabe? Eu acho que a boa execução, ela passa muito por você conseguir mapear diferentes cenários e tendo tato ali com a realidade, o dia a dia, ouvir, como o Andrei falou também, manter relação com investidores que você, no futuro, pode captar, faz uma baita diferença, assim, você consegue acelerar o processo e também medir a temperatura com esse público. Então, eu acho que, do ponto de vista do que está acontecendo, é cíclico, teve muita coisa que aconteceu agora ao mesmo tempo, ninguém sabe muito bem quanto tempo vai durar. A percepção é que é mais parecido com a bolha de 99 da internet do que o Covid, que foi uma coisa que recuperou muito rápido. O consenso atual é que é mais uma coisa de 1 ano e meio, 2 anos, né, do que 6 meses. Mas acho que o bom empreendedor e o empresário aqui no Brasil, quem está empreendendo, que é sempre uma dificuldade adicional, é sempre bom ter plano A e plano B e não colocar todas as fichas na continuação do cenário que vinha no passado. Boa. Excelente, você já até respondeu alguma das perguntas. Mas, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, desde o fim de março, startups emitiram mais de 3 mil funcionários, que é o layoff que a gente está falando aqui. Distrito colocou que, né, no último research deles, que os investimentos de venture cap no Brasil caíram 42%. Isso é né, as pessoas estão chamando disso, é o inverno das startups, o inverno nuclear das startups. É isso mesmo? O que isso significa, né, na prática para os empreendedores? Então, é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que bons negócios vão continuar a surgir independente
do inverno, ou se é só uma frente fria, ou se é uma nova era glacial. Então, qual que é o ponto aqui? Eu acho que, por enquanto, né, estamos falando de julho de 22, né? No Brasil tem bastante coisa de seed acontecendo, né? Como o Andrei mencionou, tem bastante coisa de seed. Tem um pouco de reflexo em valuation. Os fundos, em geral, ainda estão bastante captados, então tem bastante fundo de VC com dry powder, com dinheiro para investir, né? Mas está todo mundo um pouco receoso, porque os fundos, eu sou gestor de um fundo e eu tenho a relação com os meus investidores. Então, você também presta contas e está todo mundo mais retraído por essa situação macroeconômica. Um juro muito alto no Brasil, inflação, desconfiança. Então, é natural aquela coisa, né? O capital ele é covarde, ele é o primeiro que foge quando tem alguma mudança de comportamento. Mas, dito isso, primeiro, se você olhar historicamente, em fases de crise, de downturn, você olha, enfim, ao último ciclo, né, que aconteceu, você olha a crise lá do subprime dos Estados Unidos, foi mais ou menos naquela época que surgiram algumas startups muito famosas. Tipo, o Airbnb surgiu naquela época, é um dos cases de maior sucesso, né, dos últimos 10 anos, empresa listada em bolsa, com disrupção tecnológica real, inovação. Então, eu acho que para boas ideias ou para boa execução, isso vai continuar acontecendo, vai continuar a haver investimentos, vai haver uma questão, um cenário talvez um pouco maior de escassez, e eu acho isso positivo meio que, às vezes, para todo mundo, sabe? Eu acho que eu vi uma frase do fundador do Airbnb, justamente, ele dando uma entrevista e falou assim, olha, muito pouco capital pode te machucar porque você não vai conseguir crescer. Mas muito capital também, às vezes em excesso, te mata também, porque você vai querer executar um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso vai te prejudicar. Então tem uma faixa ali no meio, um número ótimo que te mantém focado, que te mantém executando, que te mantém próximo ao teu cliente para você ouvir o que de fato ele está te dizendo, o que ele de fato vê valor e como é que ele extrai valor da tua solução. Então, assim, eu estou muito animado do ponto de vista do que está surgindo agora, de ter um ambiente mais racional, e eu acho que para os empreendedores que têm boa execução, têm um histórico bom, têm boa reputação, têm uma clareza do problema que eles estão atacando, pelo menos no estágio inicial, não vai faltar capital. Talvez mais para frente, nas rodadas subsequentes, você tenha que ter um pouco mais de tração para conseguir convencer ou para conseguir manter o nível de valuation. Mas no early stage, eu acho que ainda tem muita coisa acontecendo e não estou prevendo paralisar tudo como nos estágios mais avançados. Muito bom. Agora, para você, Andrei, aproveitar aqui a pergunta do Davidson e da Ana Paula. Primeiro, é verdade que as startups, né, mais de early stage, né, a gente está falando disso aqui, elas estão sendo menos afetadas? Né, como que elas estão sendo menos afetadas? Segundo do ponto de vista, né, do investidor, quais são as métricas, né, para mensurar a saúde financeira da empresa e justificar um investimento mesmo nesse cenário? Pô, essa das métricas eu não posso responder na frente de um CFO, primeiro de uma plataforma de CFO as a service e do Felipe, que é CFO de gente também, né? Deixo com vocês. Mas, assim, acho que o pessoal zoava muito a Dilma, né, antes, e eu acho que era por conta de toda a imagem que é vista e tal. Mas hoje você fica reparando nas frases que a Dilma falava, né, de armazenar vento, aquelas coisas que a gente achava besteira, faz sentido. E aquela frase dela no final, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. É o efeito em cadeia, sabe? Então, vai ser afetado em algum momento, já está rolando essas afetadas nos valuations, e eu acho que o maior impacto é porque agora quem captou com valuations muito acima talvez sofram esses down rounds agora, e isso, tipo, às vezes vai impactar em algumas coisas ali para a startup trazer mais gente, investir em novas coisas, entrar em novos mercados e etc. Mas ainda tem muita oportunidade, né? Indo na linha do que o Felipe falou, a gente estava lá no evento do Startups, acho que 2, 3 semanas atrás, e o Carlos Carneiro também, que é uma figura super bacana aí do ecossistema, ele falou, parafraseou uma frase que nunca tinha parado para pensar, que era, enquanto tem
átomo que pode virar bit, o mercado de tecnologia vai estar crescendo, né? Então, enquanto setores podem ser digitalizados, podem ser transformados, sei lá, eu e o Jorge, a gente trabalhou muito com, por exemplo, o público ali de restaurante, food service. Setor extremamente tradicional, não digitalizado. As soluções que existem hoje ajudam esses setores a vender mais, né? Mas da porta para dentro, eles ainda são muito arcaicos, manual, informais. Então tem muita oportunidade ainda de digitalização, crescimento. Eu acho que, igual o Felipe falou, os negócios vão continuar surgindo, vão continuar crescendo. E um reflexo, eu acho que assim, tudo tem um ponto bom e um ponto ruim, né? O ponto bom dessa escassez, talvez, de capital que possa existir, não vai ter tanto aquela mudança, é porque muitas vezes o founder acha que a solução para a startup crescer é aumentar o time. Mas dependendo de como você cresce o time, traz mais complexidade alinhar a galera. Aí, se a cultura não está bem azeitada, os princípios não estão bem alinhados, ferrou. Você vai criar 5 startups dentro de uma, porque a pessoa de marketing está olhando para uma coisa, a pessoa de CX e vendas está olhando para outra, operações está olhando para outra, e o pessoal não está alinhado. Então, acho que empresas mais... É tipo, eu brinco que é os 300 de Esparta lá, né? Por que eles eram tão alinhadinhos, tão bonitinhos e tal? E tem esses estudos de topologia de times, né? De o quanto que você consegue dar atenção, reportar, alinhar, conhecer as pessoas, ter estratégia clara. Então, acho que no outro efeito, esses times vão ter que ser mais enxutos, e startups mais enxutos, elas geram experiência melhor para os colaboradores, porque o colaborador consegue tocar as coisas mais de ponta a ponta, né? Quando você já entra numa startup muito grande, tipo com 200, 300 pessoas, você vai tocar uma parte muito específica, você não tem impacto no todo, né? Agora, você entra lá na B-Hub, tem 50 pessoas, você já vai conseguir fazer muita diferença no dia a dia, porque você já vai ter um impacto muito grande, final, com os colegas, com os pares, você vai poder empreender, intraempreender, né, que geralmente falam, abrir novas frentes, novos mercados. Então, eu vejo mais positivo do que negativo tudo que está acontecendo também. Eu sempre sou mais otimista, assim. Posso responder sobre as métricas? Por favor, já ia te passar a bola para isso. Eu adoro esse assunto, assim. Não, eu adoro. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente fala, assim, que tem alguns conceitos que ficam, às vezes, meio soltos, que vale a pena, assim, explicar um pouquinho mais o que ele é e como que ele é calculado, que eles ajudam muito, assim. Então, um deles, que a gente ouve muito, é Unit Economics, né? Você fala, pô, você tem bom Unit Economics, mal Unit Economics. Assim, primeiro, como é que você calcula isso? O que ele é e qual que é o parâmetro, né? Quanto que é bom, quanto que é ruim, e assim, eu acho que no momento que a gente está, assim, vale muito a pena para quem tem startup, mas também para quem não tem startup, que está indo num negócio mais tradicional ou que vai num crescimento menor, mas que, enfim, vale para todo mundo. Todo mundo tem um CNPJ, vale a pena calcular em Unit Economics. E vou tentar explicar de maneira bem clara aqui e do jeito mais fácil que eu consigo. Que um dos pontos mais importantes de Unit Economics é você entender um conceito que é o de margem de contribuição, né? A margem de contribuição é muito simples, assim, e o conceito ele faz sentido. Você fala, porra, isso aqui realmente faz sentido. Que é basicamente o seguinte: você pega a tua receita líquida, que é basicamente a tua receita bruta, menos os impostos sobre receita e descontos. Tem esse número, são tuas vendas líquidas, né? Vendas líquidas de imposto e de desconto. E desse valor, você subtrai os teus custos variáveis e as tuas despesas variáveis. Né? Basicamente, tudo aquilo que quando você vende mais, cresce junto com a tua venda. Então, exemplo, você tem uma equipe que recebe um salário todo mês e que, se você vendeu muito ou pouco, aquela equipe vai continuar recebendo salário independente do teu crescimento ou decrescimento de venda. Esse é um custo fixo, não é variável. Se você investe em Google, em marketing de performance, e quanto mais você vende, mais você está investindo, esse é um exemplo de custo, né, ou despesa, no caso, variável. Quando você subtrai da receita líquida os custos e despesas variáveis, você chega num número que é um valor em absoluto, é uma quantidade de dinheiro, né? E se você divide esse número pela receita líquida, você tem a margem de contribuição em porcentagem. O que esse número te traz? Qual que é o conceito que ele é muito importante para você entender o seu negócio, a viabilidade econômica dele? Basicamente, você sabe quanto de dinheiro sobra
a cada venda para você cobrir os custos e despesas fixos. Então, assim, se você tem uma margem de... Você faz uma venda de R$100 e a tua margem de contribuição é R$20, quando você vender R$200, você vai ter 40 para cobrir o custo e a despesa fixa, folha, aluguel, esse tipo de coisa. Por que isso é muito importante? Porque aí se você tem uma margem de contribuição positiva, você tem clareza de que quando o seu negócio crescer e você tiver um número maior de vendas, você vai ter dinheiro suficiente para cobrir o custo fixo e a despesa fixa. E isso é uma coisa tão simples, mas que tem muita gente que se engana, porque muitas vezes, na visão mais míope, muitas vezes, isso sou eu mais CFO falando do que investidor de VC, mas eu acho que o mundo que a gente vive hoje vale a pena ter clareza disso, assim, que muitas vezes, se você só foca no crescimento de receita, você vai executar e vai gastar demais embaixo e vai ter margem de contribuição negativa. Ou seja, quanto mais você vender, mais dinheiro vai faltar. Então, você vai ter que colocar mais dinheiro. Então, por incrível que pareça, você pode perguntar, pô, mas Felipe, ninguém faz isso. Não é? Faz. Esse mundo de VC é um mundo meio pequeno, tem unicórnio, empresas que todo mundo conhece o nome, que estão operando com 30% de margem de contribuição negativa. Então, para cada R$1 de venda, só para cobrir custo e custos e despesas variáveis, faltam 30 centavos. Então, assim, esse tipo de coisa, esse é o indicador mais fácil de calcular e útil para você entender um pouco a saúde financeira. Falar assim, beleza, meu negócio hoje é pequeno, mas quando eu crescer, eu vou ter um negócio que cobre meus custos fixos. Você pode estar queimando dinheiro hoje, mas você tem que olhar um pouco mais na lupa para entender se tua margem de contribuição é negativa ou positiva. E aí, só para concluir aqui, o que é o bom, o que é o ruim? Você tem uma margem de contribuição negativa, você tem que estar muito cuidadoso, assim, tem que tentar melhorar o teu modelo de negócio, muitas vezes antes de escalar, porque senão você vai matematicamente precisar cada vez mais dinheiro conforme você fica grande. Se você tem uma margem de contribuição entre 0% a 15%, né, é ok, é razoável. E se você tem uma margem de contribuição de 15% a 40%, business de serviços que não tem custos, né, tão relevantes, geralmente tem uma margem de contribuição mais alta. Né? Porque o produto que você vende, se você for uma empresa de produto, ele é variável. Quanto mais você vender, mais você vai gastar em produto. Então, assim, só para ter um parâmetro, assim, se você tiver uma margem de contribuição entre 15% a 40%, 40% mais 30%, 40% para serviço, você tem um business legal. E hoje em dia, do ponto de vista de solidez, da fundação do negócio, é super importante. E aí, muitas vezes eu falo com as pessoas de unit econômicas, as pessoas acham que é uma coisa meio etérea. É que nem capital de giro. Capital de giro, é o dinheiro que precisa. Não. Capital de giro é ativo circulante menos passivo circulante. Tem uma fórmula, você tem que entender o que é esse negócio, se você tem uma empresa de produto. Então, eu acho que divulgar esse tipo de coisa, eu não quero me prolongar, que não é uma aula de finanças, mas esse conceito é super importante no momento que a gente está hoje e para você conseguir ter clareza da viabilidade econômica do jeito muito fácil do teu business. Né? Então, acho que isso... E dá para calcular desde o comecinho. Né? Então, acho que vale a pena... Desculpa pegar o gancho aí, André, mas eu quis falar porque eu acho que é um negócio que agrega aqui para quem foi boa, eu nunca conseguiria responder desse jeito e dá para a gente fazer um curso aí disso, com certeza que tem mercado. Né? Dá demais, esse sabe, viu? Esse manja. Que isso. Mas legal, agora pergunta para vocês, já que a gente falou de métricas, já que a gente falou do cenário que está mais difícil, né? Assim, o que vocês recomendam, né, para manter, né, a saúde financeira, né, das startups, das empresas nesse momento que a gente está passando agora? Pô, André, eu posso dizer porque eu já falei para caramba aqui, depois eu complemento. Olha, até alguma pergunta o pessoal falou, o que chama a atenção dos investidores, né? Eu sempre brinco, isso não é validado cientificamente, mas quando eu percebo se a startup ou o empreendedor tem uma maturidade ou não, é quando consegue explicar o negócio em 30 segundos. E quem consegue explicar um negócio em 30 segundos assim, papum, assim, ó, meu produto é isso nesse mercado, quem compete comigo é isso, a solução é essa, eu cobro isso, eu ganho tanto, o time é esse, tal. 30 segundos, o Jorge provavelmente já explicou a B-Hub aqui umas 10 vezes em menos de 5 segundos.
E eu brinco que essa clareza é o que chama atenção. E aí eu acho que isso também tem a ver com a dica para as startups terem saúde financeira. É tipo, focar aí no que importa, tomar cuidado com as distrações. Tem uma frase muito engraçada que é tipo, o difícil não é matar o leão por dia, é desviar das antas, né? E às vezes você vê empreendedor, tipo, muito distraído, focando em coisa que não gera valor, que não vai estar gerando um crescimento com margem de contribuição positiva, igual o Felipe falou, perdendo tempo, se afogando, né? E eu daria essa dica, tipo, focar ali nas prioridades. Eu sempre vejo aqui que os founders, ou é grandes vendas, grandes parcerias, ou é captando grana, relacionamento com os fundos, ou atraindo talentos. Você não está fazendo uma dessas três coisas aqui, e claro que atraindo talentos, eu acho que é cuidar dos talentos que estão dentro de casa também, né? Garantir que o time está alinhado, está on track, mentorando ali. Coaching ficou meio queimado, né, no mercado, mas é super importante o Founder ter esse papel de chegar no time onde você está hoje, onde você quer chegar, como que a gente faz para você chegar lá, conciliar os interesses, né, da pessoa profissional com os interesses da startup também. Acho que isso que eu daria de dicas, assim, de saúde e parar de perder tempo com coisas que você não vai saber, né? Então, tipo, igual o Felipe falou, é muito raro startup vir com esse conhecimento aí que um CFO geralmente traz, né? Assim, eu faria chutando isso, de a cada 20, se uma tiver alguém que manje como o Felipe aspectos financeiros, é muito, sabe? Então, de fato, você pegar bons mentores, boas ajudas, bons parceiros aí, da B-Hub, todos nós aqui já somos fãs, né? Não precisamos ficar fazendo tanto mexer, mas isso que eu daria de dica, né? Ter clareza, focos e prioridade. Aqui todo mundo fala muito de foco, né? Que acha que às vezes a gente está falando eu acho importante o foco de público-alvo, da feature do produto, mas é questão de você ter claro essas prioridades que você precisa ter no seu negócio, da gestão do seu tempo também, né? Muito bom. Em outras palavras, né? O que você falou lembra muito lá da frase do Darwin, né? Não é mais, não é o mais forte, né? Ou mais inteligente que sobrevive, mas é o que reage mais responsivamente, é o mais adaptável à mudança, né? Então, dentro desse contexto, né? Foco aí no que importa é realmente muito importante. E para você, Filipão, o que você acha? Então, eu acho que eu concordo com todos os pontos que o Andrei mencionou. Eu acho que o que eu tenho duas coisas que eu gostaria de adicionar, além dos pontos, né, que eu concordo, que eu acho que valem a pena, e eu vejo, falando com outros investidores, que não acontece com tanta frequência. O primeiro para as empresas que estão nesse caminho de levantar dinheiro com investidor, as startups, né, é muito mais, você ouve muito mais não do que sim, né? E invariavelmente, né? Mas tem um aspecto que o empreendedor pode fazer e que vale a pena. Geralmente é um tempo bem gasto, que é essa questão de manter uma relação e de dar as novidades e de enviar o relatório de maneira consistente para os investidores que deram não e que você teve uma boa conversa, que tiveram uma objeção que, pô, estava muito cedo, mas você gostou da pessoa e você... Porque uma coisa é você ter uma... Tem duas coisas aqui. Uma coisa é você ter uma primeira conversa, que é muito diferente de ter uma segunda, em que você já conhece a pessoa, o cara já te conhece, as apresentações já foram feitas. E uma outra coisa totalmente diferente é você chegar para um investidor e falar assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou construir, eu vou atingir tal meta, eu vou contratar tal time, eu vou faturar tanto. Muda muito se você faz o seguinte, se você faz isso e depois de um ano você fala, olha, lembra que eu falei contigo no ano passado? Eu fiz tal coisa deu certo, tal coisa deu errado, e você recebeu os meus reportes que eu te mandei no começo do mês para você ver nossa evolução. As pessoas gostam disso, assim. O processo de fundraising, ele não deve ser, ele é quase uma venda high touch B2B, sabe? Você tem que estar ali dando update para o teu futuro parceiro, futuro investidor. E eu vejo aqui com a gente, tem muitas empresas que a gente não investiu, passaram por aqui no começo, há um ano, há 2 anos, e pô, os founders todo mês, a cada trimestre, chega um update, a gente lê todos, a gente gosta, a gente lembra, a gente fala de vez em quando. Então, assim, esse tipo de coisa
vale a pena, porque depende do empreendedor, né, de boa organização e boa gestão do tempo dele, e muitas vezes é a diferença entre você conseguir uma nova captação ou não. E o outro aspecto que eu acho também que é super importante é você estar próximo do teu cliente, assim, você ouvir o teu cliente. A gente é um fundo de early stage, né? Então, geralmente, a gente é o primeiro cheque institucional. E quando a gente recebe um empreendedor, às vezes, é o caso do Jorge, que já tem uma clareza muito grande da dor que está atacando, e no caso de B-Hub, a gente aqui, dado o meu histórico, o resto da equipe aqui também, a gente tem time aqui que vem de banco de investimento, além de mim, já conhecia bem a dor. Mas muitas vezes o investidor, para o investidor, não é tão claro, não é tão óbvio, não são tão óbvias as coisas que o empreendedor sabe, então ele tem que comunicar isso. E aí, quando chega aqui um empreendedor de uma startup que a gente não conhece o setor e fala, olha, eu tenho tal dor mapeada, eu entrevistei 70 clientes, 85% tem a dor, eu tenho aqui as entrevistas, sabe? Fez um processo de discovery muito bem feito, você fala, cara, esse cara fez a lição de casa dele e gastou tempo com o potencial cliente dele. Mostra uma maturidade muito grande do empreendedor. No early stage, um dos principais riscos é você investir em alguma coisa do lado do investidor e uma solução que ataca um problema que não existe ou que não é tão forte a dor. Então, como é que você corrige isso? Também está no seu controle como empreendedor. É o tempo todo falando com o seu cliente, entendendo ali como ele está extraindo valor, entendendo um pouco o feedback para você reorganizar o teu roadmap de produto. Então, eu acho que está muito próximo do cliente, especialmente os que estão mais engajados, definir bem a tua persona com base naqueles early adopters, que são os caras que estão usando mais o teu produto, se for early stage. Então, essas duas coisas são duas atitudes: ficar próximo do investidor, dar update, ser disciplinado, ser consistente e estar próximo do teu cliente. São duas coisas que dependem só do empreendedor, estão no controle dele e que geralmente retornam muito o investimento, assim, do tempo e do esforço que você coloca. Muito bom. Ótimas dicas. Bom, pessoal, agora a gente já está caminhando para o finalzinho aqui desse nosso bate-papo, esse primeiro papo de empreendedor. Quais, assim, para a gente, a última pergunta aqui, né? Quais seriam as dicas aí para a gente, né, para os empreendedores aí que estão nos assistindo, eles estenderem a pista, né, e emergirem desse cenário como vencedores aí, né, nesse pós-inverno, nesse futuro aí, futura primavera aí, pós-inverno nuclear das startups? Legal demais. Bom, eu acho que assim, de dicas, quanto antes focar em montar essa. O empreendedor, muitas vezes, ele tem um racional do negócio, da tese, do mercado, problema muito claro na cabeça dele, mas ele não consegue externalizar isso para todo mundo que está na ponta. Então, daria de dica o quanto antes ter claro a estratégia, onde a gente está, onde a gente quer chegar, desdobrar isso em elementos culturais que vão ajudar a alcançar essa estratégia, estimular os comportamentos, a cultura de feedback, o time ser bem enxuto e alinhado, né? Dar uma revisada nos gastos que tem, o que dá para cortar e colocar de forma mais inteligente. O básico aí do investimento e retorno, né? O que você faz hoje que vai retornar lá na frente. Ver como é que está a gestão do time ali de tempo, produtividade, tirar a distração do time, deixar o time focado ali no que realmente precisa, importa. Eu acho que são as dicas que eu daria assim para esse modelo, né? E igual o Felipe falou, a gente tem falado, sempre focar no longo prazo e relacionamento. Eu acho que isso se estende também a talentos e grandes contas, grandes parcerias, né? Se tem alguém que um dia pode trabalhar com você, o quanto antes você começar a conhecer, trocar figurinha com essa pessoa, melhor. Se tem alguém que pode ser um grande parceiro, um grande cliente, ou um dia comprar sua startup também, quanto antes você iniciar a conversa e relacionamento, é melhor, né? Focar nesse business de relacionamento a longo prazo é algo que acho que ajuda, né? Porque quando você cria relacionamento, conquista a confiança, quando você precisar, as pessoas vão estar lá para te ajudar, né? E isso, o investidor também, às vezes, assim, ele não vai conseguir entrar ali naquela rodada,
Mas se o cara te conhece, ele vai querer te introduzir para algumas pessoas que ele sabe, que ele conhece, às vezes algum investidor dele. Tem empreendedor, né, que pega e fala, os fundos estão acabando, não sei o que e tal. Mas os fundos, eu brinco que é tipo vítima do sistema. Eles também têm investidores, que o cenário macro impacta muito mais os investidores dos fundos do que os próprios fundos indiretamente também, né? Então, entender bem esse racional e como o jogo joga, como funciona o jogo, as regras, eu acho que é muito importante também, são dicas finais aí que eu daria. Muito bom, André. Eu vou complementar o Andrei, novamente concordo com tudo que ele falou, acho que tô pegando a tarefa ingrata aqui de complementar uma ótima resposta aqui. Mas o cara é bom. Mas eu acho que tem mais além dos pontos que o Andrei mencionou, é muito comum numa startup que acabou de levantar capital, você reservar uma boa parte desse capital para testes e coisas novas e eventualmente contratar novas equipes e desenvolver novas features e isso são apostas que você está colocando tempo, dinheiro, trazendo time. É muito comum em startups com times de novos negócios, né? Equipes meio que hoje em dia está tendo esse movimento de você ter equipes quase mini empresas dentro da startup atacando novas frentes. Provavelmente esse momento agora seja um momento de você double down, dar um duplo clique naquilo que já está funcionando, fazer muito bem aquilo, crescer dentro do que trouxe a empresa até ali. Uma coisa que acontece também com uma certa frequência, eu já vi isso acontecer, a startup tem um certo... Geralmente startups em patamar de série A ou indo para a série B, ela teve um sucesso, já teve uma atração, product market fit em alguma coisa, e aí levanta dinheiro para poder expandir, e aí começa a fazer mal, porque perde atenção naquilo que trouxe a empresa até aquele estágio, sabe? Então, esse tipo de coisa, o momento não permite isso. O momento é um momento de você ter atenção focada da equipe, do C-level. Eu estou em alguns boards, né? Assim, a mensagem de investidor é bem uníssona, assim, faz bem feito o que vem dando certo, segura um pouco os testes mais para frente, quando o mercado estiver um pouco mais favorável, para ter certeza que o básico está sendo muito bem feito e que vai continuar levando a empresa para frente, mesmo que às custas de um crescimento acelerado, porque você está reduzindo o risco da equação, e aí agora, nesse momento, com a extensão de runway, né, de você ter mais meses de dinheiro até o teu caixa acabar, o momento pede esse nível um pouco maior de conservadorismo na execução e focar no que trouxe a empresa até ali, eu acho que é um bom conselho. Excelente, Filipão. Se vocês me permitem, minhas dicas seriam enfrentar a realidade nua e crua. Às vezes a gente vai indo ali tateando, não, mas poxa, eu tô aqui no começo, eu tô no early stage. Cara, não, enfrenta a realidade, né? Se adapta rápido, né? Às vezes você mover rápido vai ser, né? Quanto antes você se adaptar a esse novo cenário, pode ser, né, a sobrevivência ou mortalidade, então isso é chave. Depois a dor da disciplina, ela é muito menor do que a dor do arrependimento. Então, isso daí eu acho que são os princípios que a gente tenta aplicar aqui. E na prática, algumas dicas aí para a extensão, né, da chamada pista, aí isso é um trabalho que a gente vem fazendo aqui junto aos nossos clientes, e algumas das medidas que tem por exemplo, desoneração da folha, né? O empreendedor ele pode optar, se ele faz, né, ali um percentil, né, a contribuição patronal, etc., sobre o faturamento, né? Isso pode ser interessante, ou se é 20% do custo da folha. Então, isso daí pode ser uma economia brutal, sobretudo no early stage, quando você tem um faturamento baixo e você tem, às vezes, uma folha grande, isso pode ser muito interessante. Outra coisa, patrimonialização, né, dos custos com o desenvolvimento, né? Você vai ali criando seu ativo intangível, isso pode ser interessante. Você tem ali alguns incentivos, lei do bem, etc., que podem ser bem utilizados aí para mitigar esse custo. Outra coisa interessante também é crédito de PIS/COFINS, a depender do seu
modelo de negócio, você também pode usar esses créditos aí para bater um pouco dos seus custos, dos impostos que são aplicáveis aí, e contribuir para a sua, né, margem de contribuição no negócio, como o Felipe bem colocou, né? Cortar custos que você não está usando. Então, é muito comum, né? Startup está movendo rápido, contrato esse SaaS aqui, contrato essa ferramenta, mas quando você vai ver, ninguém está usando. Então, corta esses custos aí que são óbvios, né? Sobretudo, né, sentar no caixa, né, fazer o possível para estender. E se você precisar de investimento, como a gente bem colocou aqui, as rodadas estão levando mais tempo e os investidores estão muito mais criteriosos. Dentro desse cenário, uma ótima alternativa pode ser o chamado Venture Debt, né, alternativas aí de crédito para a extensão dessa pista, e a Jeeves, né, é uma alternativa super interessante, um dos nossos queridos patrocinadores aí, Fernando Torres, que é o CEO aqui no Brasil, o Dilip, que é o CEO, uma empresa, né, que é um unicórnio, e ela traz soluções de crédito, aí, soluções de produtos financeiros, né, para ajudar as startups nesse cenário. E, né, para você saber qual caminho seguir também, é importante você ter visibilidade. Então, para isso, a gente recomenda aí, a BHub tem esse serviço de CFO as a Service, de back-office as a Service, mas tem outras soluções no mercado, mas é muito importante você saber na vírgula, né, qual que é a sua pista, qual que é o seu runway, para você agir de acordo. Bom, pessoal, estamos indo aqui, né, para esse final aí do nosso primeiro Papo de Empreendedor. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez, né, ao Andrei, né, que está aqui conosco, né, o líder de startups do Cubo, ao Felipe Manzano, que é esse empreendedor serial, investidor do Ectas VC, também com muita experiência nesse papel de CFO, e, sobretudo, ao público aí, ao pessoal aí que está nos assistindo, aos membros aí do nosso glorioso Potato Valley Club, nossa comunidade de empreendedorismo aqui direto do Potato Valley, e, né, todos que estão nos assistindo. Foi um prazerzão falar com vocês e obrigado demais a vocês dois, pessoal, e quem nos está assistindo. Obrigado, Jorge. Valeu pelo convite e espero que tenha sido útil e que seja o primeiro de vários webinários da BHub. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu demais, André. Valeu, Filipão. Boa noite a todos aí, pessoal. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau.